Eduardo Suplicy me pede para falar de economia solidária e o Adriano coloca a mesma questão agora do ponto de vista do socialismo. Eu acho que posso fazer isso sem levar tempo demais. A cooperativa é uma invenção socialista. Ela foi inventada por socialistas. A história da própria palavra socialismo leva a Owen, a Robert Owen, que foi um importante líder operário, socialista. Ele foi industrial no século XIX. Marx e Engels, os dois, foram discípulos de Owen. E as cooperativas têm princípios socialistas, todas elas. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores. Eles administram esses meios de produção democraticamente, em assembleias. Não tem outra maneira de fazer. E eles repartem o que eles conseguem ganhar em dinheiro de acordo com regras de justiça distributiva que eles formulam. Não tem nenhuma regra. Todo mundo vai pagar por igual, eventualmente. Deve haver diferenças, por quê? Por diferenças de necessidade, por diferenças de competência, por diferenças por empenho. Tudo isso é resolvido o tempo todo pelas cooperativas. E se elas resolvem de um jeito e verificam depois que não há o melhor, voltam atrás. O que eu estou querendo dizer aqui é que a economia solidária é uma forma democrática de chegar ao socialismo. Não tem outra, a meu ver. Se alguém mostrar que tem, terei muito prazer, porque vai ser bom para mim. Mas eu não vejo outra maneira. Quer dizer, o que significa implantar democraticamente o socialismo? Em primeiro lugar, respeitar os direitos dos que não são socialistas. Socialismo não pode impedir que o capitalismo exista enquanto houver pessoas que queiram um emprego assalariado. Eu não posso tirar isso do direito deles. Não, você tem que ser socialista, você vai ter que entrar numa cooperativa, etc., porque eu acho que é melhor para você. Está claro? Agora, então, a economia solidária tem 200 anos de experiência mundial. Muito diferente conforme a época e conforme o lugar. Mas é muito forte nos países latinos da Europa. Na Espanha, na Itália, na França. A Igreja colocou a economia solidária como alternativa ao socialismo marxista. Muito claramente. Os socialistas cristãos, e isso é uma corrente importante, foram muito partidários das cooperativas de trabalho, das cooperativas de produção. Quando, na verdade, o mais simples era fazer cooperativas de consumo, que são, na verdade, formas comerciais. Quer dizer, você oferece aos sócios da cooperativa produtos puros, produtos saudáveis, geralmente alimentos, a preços razoáveis. E se a cooperativa tiver lucro, ou seja, você pagou mais do que precisava, você recebe teu cunhão de volta. Cooperativa de produção existe, a cooperativa de crédito e assim por diante. As cooperativas de produção são realmente, eu diria, formas socialistas. Não são a única forma. Uma das coisas que eu acho fundamental dizer aqui, eu devia ter dito antes, mas estou aproveitando as perguntas, é de que a economia solidária tem princípios. O princípio básico da democracia é a igualdade. Aliás, a essência da democracia é a igualdade. Igualdade de todos dentro da cooperativa. Gente que está há 20 anos na cooperativa e outro que entrou na quinta-feira passada. Tem exatamente os mesmos direitos, participam das assembleias, votam e assim por diante. Isso é economia solidária. Tá ok? Agora, o Adriano pergunta sobre a teoria socialista. Existem teorias sobre o socialismo, no plural. Não há uma única teoria. Uma teoria extremamente importante vem de Marx e Engels, no chamado seu socialismo científico. Eles propõem
contrário aos socialistas utópicos, de que os meios de produção pertencem inicialmente ao Estado. O Estado estatiza todos os meios de produção e distribui o que é produzido de acordo com o plano geral. Bom, isso foi praticado. Era muito difícil, de antemão, na proposta, dizer que isso é uma utopia. Hoje, eu tenho certeza que é uma utopia. Isso não existe. A experiência concreta, na União Soviética, na China, em Cuba, onde quer que tenha sido aplicada, mostra que, levado a ferro e a fogo, o planejamento centralizado fracassa. Por que ele fracassa? Porque ele é essencialmente antidemocrático. Você tem em Cuba um ministério chamado Ministério dos Preços. A única coisa que os economistas que trabalham nesse ministério fazem é fixar preços. Mas eles fixam preços de acordo com a sua inteligência, com os seus critérios. Quando, na verdade, no mercado que fixa preço, quem é? É quem pratica os preços, quem vende e quem compra. Isso é democrático, gente. Ter um grupo de pessoas que diga a nós quanto nós temos que pagar por um par de sapato, ou para alugar uma casa, ou pagar o colégio das crianças, é de uma concentração de poder completamente exagerada. E isto é causa de um enorme fracasso. Cuba, eu estive várias vezes em Cuba agora e tenho um xodó para essa ilha desde que houve a Revolução, como muitos da minha geração aqui têm, e eles são pobres. Eles têm uma agricultura muito favorecida pela natureza e não conseguem sequer satisfazer as suas próprias necessidades. O povo cubano vive com alimentos importados. E é um objetivo do governo, é o que o governo Raul Castro quer, porque eles precisam reduzir o déficit da sua balança de pagamento. Eles precisam substituir importação de comida por comida feita, plantada, colhida dentro do país. Não conseguem, pelo menos até agora. Pode ser que consigam daqui por diante. Porém, abrindo mão do planejamento centralizado. Não foram os americanos que os obrigaram. Foi o bom senso. Existem grandes áreas agriculturáveis em Cuba que não são cultivadas. Hoje o governo oferece essas áreas a quem quiser, por um contrato por longo prazo, em que ele paga um imposto ao Estado. E isso tem acontecido, quer dizer, eles conseguem gradativamente com que essas terras sejam aproveitadas, e as pessoas que se candidatam conseguem ficar com essa terra. Hoje a agricultura cubana tem dois lados. Um lado é cooperativo, é economia solidária, desde o início da Revolução Cubana, e outra são esses arrendatários que foram aproveitando as terras gradativamente. Mas meus contatos pessoais com pessoas do governo cubano, obviamente isso é confidencial, quer dizer, eles não me deram para divulgar, não vou divulgar o nome da pessoa, mas eles estão absolutamente convencidos de que o sistema de planejamento centralizado é extremamente ineficaz. Fidel Castro, respondendo a um jornalista americano, não sei se vocês lembram disso, não faz muito tempo, o jornalista perguntou para ele, e a exportação do modelo? Cuba continua desejando exportar o modelo do socialismo aos outros países? E ele respondeu, claro que não, ele não serve nem para nós. Eu falei, foi um momento de... Mas é a convicção, não é só Fidel. Eles estão procurando liberalizar, não é neoliberalismo. Estão dando autorização para criar restaurantinhos pequenos, eles taxam mais quando tem muitos empregados, mas aceitam que tenham alguns. Enfim, é só um exemplo, mas é um exemplo que eu conheço agora diretamente. Mas há muitos depoimentos. O assunto foi largamente estudado porque o socialismo marxista, o socialismo científico, foi realmente praticado
em condições muito diferentes em dezenas de países, gente. Não sei se vocês sabem disso, mas o bloco socialista abrangeu, num certo momento, muito mais que a metade da humanidade. Pensa um pouco nisso. Não foi só a China, não. Tem a Vietnã, tem na África, todas as colônias portuguesas se transformaram em países socialistas, assim vai. Em todas, a economia não progrediu. Todos eles, China para começar, mas agora muitos de outros países, Vietnã, por exemplo, estão flexibilizando, abrindo espaço para relações mercantis, sem ser neoliberal, sem deixar o mercado dirigir a sociedade, que é outro desastre que nós estamos assistindo atualmente. Eu espero poder ter respondido. Talvez eu devesse dizer ainda, Eduardo, muito obrigado a você, e que, em primeiro lugar, eu considero a renda básica uma coisa absolutamente essencial por causa do neoliberalismo. Se não fosse o recuo do capitalismo, uma crueldade sem limites, que deixa a gente morrendo de fome, a renda básica seria menos urgente. Eu não estou dizendo que seria menos justa, mas seria menos urgente. Hoje é uma reivindicação essencial. E há um movimento mundial do qual meu amigo Eduardo Suplicy é um dos grandes dirigentes, está nessa luta há apenas 20 e poucos anos, não é? E eu te admiro por isso, e você tem toda a razão. Eu acho que a luta pela renda básica e a luta pela economia solidária são duas coisas totalmente compatíveis entre si. Você tem se dedicado mais a uma delas, eu me dedico mais a outra, mas isso não quer dizer que uma seja mais importante do que a outra. Posso dizer a vocês, e dei um desconto, porque eu sou subjetivo mesmo, mas o Brasil é hoje um país admirado, imitado pela economia solidária. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem, dentro do seu governo nacional, uma secretaria que fomenta a economia solidária. Mas isso não é o mais importante. O mais importante realmente de que nós temos um vasto movimento popular. Todos os movimentos sociais que incidem na economia, que eu conheço nesse país, vieram para a economia solidária. E não foi pelos meus belíssimos olhos, não. Vieram porque é lógico. O MST é a economia solidária. O MST, aliás, veio muito antes do que nós. Desde os anos 80. Todos os assentamentos têm cooperativas, são democráticas, são livres, correto? Mas o movimento feminista está em grande medida optando pela economia solidária, sobretudo para a detenção das mulheres, que são hoje as principais vítimas do empobrecimento.